forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Está começando mais uma edição do Tete a Tete. Hoje nós estamos na USP, a Universidade do Estado de São Paulo, e vamos conversar com a Kátia Rubio. A Kátia, vou até demorar um pouquinho para falar o currículo dela. Ela que é formada em psicologia, em jornalismo e também tem um trabalho muito bacana em educação física. E é professora aqui da USP e acabou de lançar o livro Atletas Olímpicos Brasileiros. Esse livro, todos os atletas que participaram de uma Olimpíada têm a sua história, todos eles, as suas histórias registradas. E a gente começa conversando com você, Kátia, exatamente sobre esse livro. Um trabalho que você começou antes mesmo do Brasil se transformar em sede olímpica. São 15 anos de trabalho, muito antes de se imaginar que os Jogos Olímpicos pudessem acontecer no Rio de Janeiro. Eu também, quando comecei esse trabalho, não imaginava que ele fosse ter este tamanho, porque eu comecei pelos medalhistas olímpicos, na época eram 70 e poucos. Depois, terminada essa fase dos medalhistas, eu me encantei pelas mulheres, pela história das mulheres olímpicas, e aí foram 3 anos de trabalho especificamente com as mulheres. E pelas mulheres eu vi que era hora de encontrar todos, porque cada uma dessas histórias se liga a outras tantas para contar para a gente o que é o esporte olímpico no Brasil. Foram 1.796 atletas, 1.796 atletas, parte desses atletas já falecidos, são 342 falecidos, e esses falecidos nós fizemos uma pesquisa com contemporâneos, atletas contemporâneos, familiares, conhecidos, jornalistas, e também uma pesquisa de acervo, principalmente a jornais de época, que, curiosamente, na década de 20 e 30, a imprensa esportiva tinha um espaço bastante privilegiado nos jornais impressos. Hoje é mais para o futebol, né? Não, hoje nem para o futebol, né? Mas antigamente a gente tinha um espaço maior para os esportes olímpicos, até mesmo para o automobilismo, que diminuiu, né? Sim, a gente tinha não apenas resultado de jogos, mas a gente tinha as histórias dos campeonatos. Então, por exemplo, a gente descobriu que houve um campeonato de remo na década de 40 que levou a Lagoa Rodrigo de Freitas mais de 40 mil pessoas. Dá para imaginar hoje uma competição de remo? Dá. E aí, pelos jornais, a gente foi descobrindo muitas coisas importantes para o entendimento de um passado que está apagado da história do esporte. Mais do que a dimensão da memória, essa pesquisa deu para a gente uma dimensão do esquecimento que o atleta vive depois de sair da vida produtiva como atleta. No nosso cenário, a gente está vendo um painel sobre esse trabalho que foi feito por você e pela sua equipe. Explica para a gente mais ou menos como é que foi feito esse trabalho. Vocês tentaram conversar com todos esses atletas? Lógico, menos os que morreram. Sim, nós procuramos todos eles e é uma busca insana, porque como achar a pista de alguém? Né? Então, os mais jovens, os mais ativos, não é difícil porque as pistas estão expostas. Mas há um considerável número de atletas que sumiu, que desapareceu, porque ele, no momento em que ele perde o vínculo com o esporte, com a competição, ele também quebra essa cadeia comunicativa com outros atletas da sua geração, não é? Então, nos resta a lista telefônica, que foi muito útil, por incrível que pareça, a lista telefônica de papel das antigas, porque a gente sabe que alguns números mudaram, alguns números só se acrescentou um dígito ao prefixo, e que as pessoas idosas elas têm uma probabilidade de fixação aos seus locais maior do que os mais jovens. Então, nós achamos pessoas pela lista telefônica. Vocês foram atrás dessas pessoas no corpo a corpo? Sim, nós entrevistamos 1.324 atletas. Caramba! Em diferentes lugares do país e também fora do Brasil. Agora, foi um trabalho que nada teve a ver com o Comitê Olímpico Brasileiro. Não, nenhuma relação com o Comitê Olímpico Brasileiro. Essa é uma pesquisa desenvolvida na Universidade de São Paulo.
Isso faz parte da minha função de professora e pesquisadora. Cada professora aqui na USP tem o seu tema de pesquisa e esse é um tema que eu abracei lá no meu doutorado em 1998, não é? Então, é um tema que eu persigo já há mais de 20 anos e que, sem dúvida alguma, a cada pesquisa finalizada, abrem-se portas para novas pesquisas, não é? Então, é como uma árvore que ela começa pequenininha numa semente e ela vai crescendo e na medida em que ela vai desabrochando, ela vai gerando sombra, frutos e por aí vai. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que você encontrou nessas entrevistas, 1796 personagens que estão no livro Atletas Olímpicos Brasileiros. E depois a gente vai falar sobre psicologia do esporte, que é um papo também que me interessa muito e eu acredito que os amigos do Band Esportes também. Segura aí, que é jogo rápido, já já tem mais tete a tete aqui no Band Esportes. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete, hoje conversando com a professora Kátia Rubio. A Kátia Rubio acaba de escrever o livro Atletas Brasileiros Olímpicos, um livro que conta a história de todos 1.796 atletas brasileiros que participaram de uma Olimpíada. Dá para a gente resumir o atleta brasileiro, depois de você conversar com tanta gente, a sua equipe, dá para resumir o atleta brasileiro em poucas palavras, o atleta olímpico brasileiro, ou é difícil? Cada história, cada modalidade é uma modalidade. É muito difícil ter um padrão para o atleta olímpico, porque o Brasil é um país muito diverso, não é? E diverso em termos culturais, por conta das origens, da miscigenação, por conta do processo migratório, e porque as modalidades esportivas, cada uma delas tem uma característica. Então, essa mescla da característica da modalidade com o atleta faz com que seja difícil traçar um perfil. Agora, o que eu posso dizer em relação às histórias todas é que o atleta brasileiro ele é um misto de uma determinação pessoal com talvez a pirraça da superação das adversidades sociais e coletivas. Então, assim, é incrível que o Brasil tenha 108 medalhas. Você acha o número excessivo? É inacreditável, não é? Porque ouvindo as histórias, não dá para acreditar que esse número de atletas e de equipes tenham chegado a esse número. Se nós somarmos os atletas das modalidades coletivas, nós vamos chegar a um número de medalhistas de 347, se eu não me engano. Mas aí quando você começa a ter contato com esses atletas e ouvir essas histórias, você fala assim, não é possível. Não é possível. Porque é um país que não tem política pública para o esporte, que tem um Ministério do Esporte que não é maior de idade ainda. E o ministro não sabe o que é um Ministério do Esporte, está aprendendo agora. E aí, assim, você fala assim, mas como é que chega? E chega justamente por causa disso, a materialização de um sonho e um nível de superação pessoal, individual, acima da média. Nesses anos todos, quer dizer, você pesquisou desde o início da história do Brasil numa Olimpíada. A nossa preparação no geral, porque a gente fala assim, a preparação a gente lembra futebol, lembra vôlei, lembra natação, lembra basquete, mas no geral a nossa preparação melhorou? É difícil de dizer isso, Theo, porque de uma forma geral tudo melhorou. E quando a gente fala em tudo melhorar, eu digo do nível de acesso que se tem às práticas de consumo. Então, nós como cidadãos medianos, o nosso nível de consumo é absolutamente acima do que foi dos nossos pais. Então, quando a gente pensa isso no esporte, isso também vai ter um reflexo no acesso a treinamento. Agora, o acesso ao treinamento foi democratizado no mundo inteiro. Isso não é uma questão só do Brasil. Os meios de comunicação, principalmente a internet,
favoreceram o acesso à informação que diminui essa diferença entre o top e do mediano. E aí você está dizendo em termos de alimentação, Sim. em termos de equipamento, Sim. e até mesmo de treinamento? E mesmo de treinamento, porque você tem muito atleta que vai atrás do próprio treinamento quando ele não tem as condições oferecidas por um clube ou por uma seleção. E é isso que marca o atleta de ponta do atleta mediano. O atleta mediano vai sempre dizer que as condições não favoreceram a sua glória. E o atleta de ponta, ele, independente das condições, ele chega. E veja, isso não é um discurso neoliberal. Você disse que uma competição, um resultado de uma competição também tem a ver com repetição, né? Quer dizer, a pessoa quer ir para uma Olimpíada, tem várias competições internacionais. Um atleta com a mesma preparação, ele vai ser melhor numa segunda Olimpíada, por exemplo? Depende da modalidade, porque às vezes esses 4 anos, do ponto de vista físico, acaba tirando do atleta a vantagem que ele teria numa edição anterior, não é? Agora, há atletas que conseguem ter um bom resultado justamente pela experiência adquirida ao longo desse tempo, não é? Então, depende da modalidade. Por exemplo, na ginástica, é muito difícil esses 4 anos que se vão, tanto na artística como na rítmica, porque o corpo, principalmente o corpo da menina, da mulher, sofre transformações irrefreáveis. E aí o tempo foi. Você costuma dizer que o corpo de um atleta é diferente do corpo de um ser humano que não pratica o atletismo, a modalidade esportiva, de uma forma mais profissional. O corpo do atleta, ele é diferente, o atleta lá na frente vai sentir isso? Sem dúvida. O uso, a exploração do corpo pelo atleta o faz chegar a um nível de rendimento que os seres humanos medianos não têm. Agora, o preço disso é que no pós-carreira, esse corpo vai gritar por esse uso excessivo precoce. E não importa a modalidade. Não importa a modalidade. Não é? Então, eu tive a oportunidade de conhecer atletas, por exemplo, meninas da ginástica que com 20 anos passaram por 7 cirurgias e que hoje elas levam uma vida absolutamente limitada por um corpo que não responde à sua idade. Ou atletas que aos 40 anos estão sendo obrigados a fazer cirurgias de prótese, e a gente sabe que a vida útil de uma prótese é de 10 anos, ou seja, se essa pessoa viver até os 80 anos, ela passará por mais 4 próteses para poder ter uma vida normal. Então, esse é o preço que o atleta paga para poder chegar a ser olímpico. Daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco do Tete a Tete. Vamos continuar conversando sobre o atleta, sobre a formação do atleta e principalmente sobre a cabeça do atleta com a professora Kátia Rubio. Segura aí. Estamos conversando com a professora Kátia Rubio, aqui da USP, ela que acaba de lançar o livro Atletas Olímpicos Brasileiros, o 23º livro que ela lança. Kátia, eu vou te perguntar agora sobre um outro lado seu, o lado que talvez te deu início a trabalhar com o esporte, que é a psicologia. Na minha cabeça, eu tenho que o atleta brasileiro ele é um pouco diferente do atleta norte-americano com relação à psicologia. E eu vou contar uma historinha rápida só para ilustrar isso. Um tempo atrás eu treinava tênis aqui, iniciando, aprendendo mesmo tênis aqui em São Paulo, com um professor bacana, e ele sempre falava, olha, bate assim, porque aí a bola vai quicar aqui, essa terminação está errada. Eu passei uma época em Los Angeles trabalhando e resolvi pegar aulas com um professor, e era um centro de formação de iniciantes, mas bacana também lá em Los Angeles. E o americano era duro, ele falava assim, não bate desse jeito porque o adversário vai pegar a bola, não bate assim porque ele vai fazer ponto ali. Era uma outra história. Então o americano, na minha concepção, ele é formado para vencer. Ele não é formado para ser um atleta técnico, bacana, ele é formado para vencer. O brasileiro, eu acho que ele já preocupa um pouco mais com a técnica, com a forma bonita de jogar. Estou errado? Eu
acho que todo atleta quer ganhar. Agora a questão é como ganhar, não é? Então, o atleta americano, ele é formado, ele é criado, ele é instruído na cultura do vencedor. E veja, a cultura do vencedor significa que qualquer um que perder é um sujeito de quinta categoria. E isso faz... No início das Olimpíadas só tinha medalha para o vencedor, né? Não existia medalha. Não existia nem medalha, era só Não existia medalha, Sim. Entendeu? Então, há uma questão, um dado cultural, há um dado cultural, no americano em específico, que faz eles chegarem a um extremo que eu não sei se isso, inclusive, está dentro do espírito olímpico, que é o ganhar a qualquer custo, não é? Não vejo que o atleta brasileiro seja menos competitivo, mas nós temos traços de cultura que fazem com que o nosso atleta seja diferente. E mais, eu ouvi de vários atletas olímpicos uma história de que, por exemplo, o técnico chegava para ele e falava assim: você jamais vai ganhar de um americano, você vai jamais ganhar de um soviético, não é? Então, quando você tem um atleta em formação, ouvindo do seu técnico de que ele não é capaz de vencer, o que você acha que vai acontecer quando ele enfrentar o americano, o russo, o alemão? Ele vai tremer, né? E vai tremer por quê? Porque ele a vida inteira ouviu que ele não foi capaz. Agora, quem é que transformou o esporte brasileiro? Aqueles atletas que resolveram desafiar os seus técnicos e dizer assim: não, eu sou capaz de ganhar desse sujeito, assim como ele é capaz de ganhar de qualquer um. Agora, isso traz problemas seríssimos à estrutura do esporte, porque a estrutura do esporte é autocrática e autoritária. Então, quando você tem um atleta que vai contra o padrão do técnico e diz eu penso, ele passa a se tornar uma persona non grata. Outro dia eu fiz uma pergunta dessas para um jogador de futebol que hoje, para um atleta ter sucesso, ele precisa ter a técnica, precisa ter o condicionamento físico e precisa ter a mente, a cabeça. Quanto você acha que num esporte individual a mente ela é fundamental para se vencer? Em cima desses três fatores. Veja, eu não vejo mente desvinculada de corpo. Né? Eu vejo o ser humano como uma coisa única e que essa gestão entre o físico e o mental, ela se dá de uma forma que não se quebra, não é? O Alexander Popov, em 92, ele já falava da importância da preparação mental para ele ser o sujeito que ele foi, como vencedor olímpico. Mas, infelizmente, ainda no Brasil se conhece pouco da psicologia, poucos são os profissionais ainda capacitados a fazer isso de forma plena, e isso tem uma relação direta com as faculdades de psicologia que não têm em seus currículos a psicologia do esporte como uma especialidade, né? O psicólogo ele tem que buscar essa especialização depois de formado. Lá fora existe. Lá fora você já tem isso de uma forma um pouco mais organizada, então acho que é um conjunto de fatores, não é? Mas eu vejo sim uma área que se mostra como cada vez mais necessária, e tenho certeza que em pouco tempo isso poderá ser resolvido, desde que haja também um entendimento para que serve a psicologia na formação de um atleta. Na Copa do Mundo que foi disputada aqui no Brasil, se falou muito, principalmente com a seleção brasileira, desse lado de psicologia. Inclusive, se falou demais em psicólogo. Achei até que de forma excessiva. Parece que o problema do Brasil era só a psicologia. Como é que você viu essa seleção brasileira jogando em casa e esse foco todo, principalmente depois do jogo com o Chile, de psicologia? Eu acho que o problema da seleção brasileira era outro, não é? Quando você tem uma seleção que se junta momentos antes de uma competição como era a Copa do Mundo no Brasil, que teve a interferência comercial que teve, do desrespeito ao espaço que o atleta precisa ter para poder se concentrar no jogo, deu no que deu, né? Para mim não foi surpresa, né? E acho que as coisas que eu falei durante a Copa do Mundo mostram isso. Não era preciso uma bola de cristal para se ver aquele resultado. Talvez não tão assustador como foi o 7-1, não é?
Mas a questão não foi só psicológica, né? Eu vejo muito mais um problema de gestão daquela equipe, de organização daquela equipe, do espaço daquela equipe como uma equipe esportiva, do que absolutamente psicológico. Em termos de psicologia e preparação de cabeça do jogador, eu vou colocar uma historinha e você me diz se esse é o caminho. O Maurício Gugelmin morava junto com o Ayrton Senna. E ele adorava morar com o Ayrton Senna, porque o Senna, quando ganhava as corridas na Fórmula 3, nas categorias de acesso, ele tinha um bônus. Então, quando ele ganhava, ele sabia que eles iam comer carne. Porque se ele não ganhasse, não tinha dinheiro para comer carne. Era sanduíche. Então, eu acho que o atleta sofria tanto, naquela época o piloto sofria tanto, e por isso, quando ele entrava na pista, ele falava, caramba, estou sofrendo para burro aqui. O meu objetivo é ganhar, o meu objetivo é ter sucesso. Hoje mudou. Hoje o piloto vai a cada 10 dias, vai de primeira classe. Não acha que esse foco, o sofrimento, o foco do atleta, estando lá fora, treinando, batalhando, isso ficou muito mais fácil hoje e o atleta acaba perdendo o foco? Olha, Theo, se fosse assim, o Brasil teria umas 300 medalhas, né? Porque o que a gente tem de atleta brasileiro passando sufoco por aí, né? Mesmo em época de Bolsa Atleta, de Bolsa Pódio, eu não acho que essa seja a questão central, não. Eu acho que, de novo, a questão da gestão ainda é o grande adversário do atleta brasileiro. A gestão no geral, a gestão, por exemplo, olímpica, no basquete, no futebol. E que vai envolver a gestão da carreira em específico, não é? Porque, veja, eu acompanho agora atletas que estão aí batalhando vaga para os Jogos de 2016. Veja, o pessoal da canoagem aí, que esse final de semana a gente teve, uns dias atrás, a competição que eles se negaram no Rio de aí. Janeiro, porque não estavam recebendo. Não estavam recebendo. Então, se a penúria fosse a pedra de toque do sucesso de um atleta, nós teríamos centenas de medalhas. Mas você não acha que o atleta hoje perde muito foco com esse negócio de comercial, bajulação? Sim, mas... Antigamente só os vencedores faziam. Mas, Theo, isso ainda é uma porção mínima em relação ao todo. Né? Veja quem são. Se a gente pegar o futebol, não precisa ir longe. Se a gente pega quem são os caras que brilham no futebol em relação ao todo, quanto isso corresponde do grupo? Muito pouco. Muito pouco. Agora, há quem prefira se fixar nesses exemplos para poder justificar ou os maus tratos ou a falta de patrocínio. E não compactuo dessa perspectiva na medida em que eu conheço tantas histórias. Jogos Olímpicos no Rio. O Brasil pode ter lucro depois com relação à formação e mesmo resultados? Eu não acredito. Eu não acredito porque, para que isso acontecesse, haveria que se ter um grande plano de uso do que a gente chama de legado intangível, não é? Isso, infelizmente, não está sendo feito. Então, o que eu vejo acontecer, para minha infelicidade e de muitos outros brasileiros, é que nós faremos uma grande festa para os estrangeiros virem comer do nosso brigadeiro. Existe alguma diferença para o atleta, em termos de pressão, ele competir em casa com a sua torcida ou competir fora? Existe, eu digo, lógico que tem uma diferença, mas uma diferença para conseguir mais o resultado, ou essa pressão pode ser prejudicial? Há atletas que se beneficiam dessa pressão do jogar em casa, porque se sentem acolhidos, e há atletas que preferem jogar contra esse favoritismo que a torcida dá. Né? Isso é muito pessoal, isso está muito relacionado com a trajetória de cada atleta individualmente, e não acredito que a torcida brasileira possa fazer a diferença em um resultado. Não é? Os Jogos Olímpicos não são Copa do Mundo. Não é? A grande diferença dos Jogos Olímpicos para a Copa do Mundo é que a gente tem uma celebração multicultural. Quando eu falo multicultural é que assim, é preciso entender o esporte para curtir Jogos Olímpicos. E a Copa do Mundo, basta a bola na rede. Como é que faz para a gente encerrar, para adquirir o seu livro, o seu arquivo Atletas Olímpicos Brasileiros? O livro pode ser solicitado pelo site da SESI SP Editora ou via internet na Livraria Cultura.
Muito obrigado, obrigado por contar a história do Brasil, fazer a história do Brasil se transformar num livro, coisa que raramente a gente tem nesse país sem memória. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Marcamos novo encontro com o Tete a Tete na próxima semana aqui no Band Esportes. Um forte abraço para você e cuide-se bem.